iniciar esse culto com a presença aqui dos irmãos e para você também que está conosco neste culto online, que as bênçãos de Deus possam alcançar a tua casa, a tua vida. É o nosso desejo, a nossa oração no nome de Jesus. Vamos orar e vamos dar início a este culto nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da tua presença nós estamos como igreja, como teus filhos e com um desejo sincero, meu Pai, de agradar o Senhor através deste culto, Senhor, através da adoração ao teu nome, onde cada pessoa que aqui está, onde cada um, ó Deus, que sentiu o desejo de estar aqui na tua casa, nós colocamos as nossas vidas diante da tua presença, invocamos o teu poder nesta hora, Pai, para que cada pessoa seja por ti tocada, alcançada, revigorada, renovada nesta noite, em tempos difíceis, ó Pai, que estamos vivendo. Precisamos da tua presença, precisamos do teu poder, a tua palavra, ó Deus, que é tão poderosa, que ela venha nesta noite e possa, ó Deus, iluminar a nossa caminhada, possa aquecer o nosso coração nesses tempos, ó Pai, de tanta frieza, de tanto desamor, que a tua presença encha e transborde o nosso coração nesta noite, pois assim nós te pedimos no nome glorioso de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Vamos adorar o Senhor. Aprendi a te adorar pelo que é.
Amém. Glória a Deus. É muito bom poder estar aqui com os irmãos, poder olhar para você e ver que você venceu o impedimento, não é verdade? Nesse dia chuvoso, fresquinho, você conseguiu dar um tchauzinho lá pro sofá, na verdade, no conforto do teu lar, e poder subir para a casa do Senhor, para juntos adorarmos e engrandecermos a esse Deus que é maravilhoso. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos para a palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo de número 13. Gênesis, capítulo de número 13, e nós vamos ler a partir do verso de número 14. Gênesis 13, bem fácil, né? O primeiro livro da Bíblia. Gênesis 13, do 14 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Toda esta terra que vês, hei de dar a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de modo que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre a terra no seu comprimento e na sua largura, pois eu a darei a ti. Então mudou Abraão as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, onde edificou um altar ao Senhor. Amém? Levanta a tua mão direita e diga assim: Senhor meu Deus, fala comigo, revela-me a tua palavra. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Nós vemos aqui um fato histórico que aconteceu na vida de um homem muito importante, aliás, o primeiro patriarca, alguém que Deus chamou para constituir uma nação e ser o primeiro de muitos que seriam chamados e abençoados. Inclusive a igreja, você, eu, estamos nessa linhagem de bênção, na linhagem de Abraão. E às vezes você pode falar assim: mas eu não sou israelita, eu sou brasileiro, sou brasileira. É bem verdade que nós não temos uma linhagem sanguínea, mas nós temos uma linhagem espiritual. Isso a Bíblia garante, que nós somos uma descendência de Abraão, e o que nos liga nessa descendência, o elo dessa ligação, é o Senhor Jesus Cristo. Isso está muito claro na palavra, nós já pregamos aqui sobre isso, já ensinamos a igreja sobre isso, e nós não temos dúvida nenhuma que a igreja, ela está abençoada através desse homem tão importante que foi na história de Israel, na história do povo de Deus, que é Abraão, né? O primeiro patriarca a ser chamado, né? Então você veja, Abraão, ele teve os filhos Isaac e Jacó, e de Jacó nasceram 12 filhos, desses 12 filhos constituiu-se então a nação de Israel, e toda a origem, né, dessa nação, desse povo, vem dessas 12 tribos, né, dos 12 filhos então de Jacó. Mas nós vemos aqui que Deus chama Abraão no capítulo 12 de Gênesis, um pouquinho antes, não é verdade? E Deus chama Abraão para abençoá-lo, para fazer dele uma pessoa muito abençoada. Não somente ele, mas a descendência dele também, não é verdade? Agora, o propósito de Deus é abençoar Abraão, mas para ele abençoar Abraão, ele precisa que Abraão seja retirado da sua terra e da sua parentela. E aí a gente fica pensando: mas por que Deus não abençoou Abraão lá onde ele estava?
Por que Deus precisou tirar ele de lá? Então, isso é muito importante, isso tem um ensinamento importante para nós. Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode fazer o que Ele quiser? Ele pode, Ele tem todo o poder. Ele não deve satisfação para ninguém, não tem ninguém acima dEle, não é verdade? Ele é poderoso, Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas Ele tem princípios que Ele valoriza, que Ele ensina para que a gente possa então receber a bênção, ser abençoado por Deus. Então, veja bem, Abraão, ele tinha feito alguma coisa errada, alguma coisa que condenasse ele? Não, ele morava na casa dos seus pais, não é verdade? Ele não tinha nada assim que ele estivesse fazendo que falasse assim: Abraão não pode receber bênção, Deus não pode abençoar ele porque ele está na prática do pecado X ou na prática do pecado Y. Não, Abraão estava com uma vida normal, uma vida de família, de trabalho, vivendo para a família, para os filhos, para o trabalho. Não tinha nada assim que pudesse condená-lo naquele momento, naquele ponto. Mas Deus fala para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela. Por que Deus manda Abraão sair? Porque Deus queria abençoar ele. E por que Deus não abençoava ele lá onde ele estava? Porque aonde ele estava era um lugar que reinava idolatria, era um lugar onde ele estava junto com a parentela dele. Então você veja, Deus, ele fala para Abraão: sai da tua terra e sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Então veja bem, Deus quer abençoar a nossa vida, Deus quer abençoar a tua vida, mas dependendo do lugar que a gente está, dependendo das pessoas que estão conosco, isso atrapalha a bênção de Deus, atrapalha. Você quer um exemplo? A pessoa casa, por exemplo, e vai morar com a mãe, vai morar com a sogra, atrapalha a bênção de Deus, não é verdade? Mas não tem condição financeira, muitas pessoas passam por isso, né? Não tem condição de ter casa, vou morar. Mas não é o que a Bíblia ensina. O que a Bíblia fala? Deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher, torna os dois uma só carne. Deixa pai e mãe. Não é para estar morando junto. Então, isso atrapalha a bênção de Deus, não é verdade? Isso impede a bênção de Deus. Então, veja bem, morar junto com a parentela, né? O que é a parentela? Quando a pessoa ela se casa, família, o marido, a esposa e depois, quando tiver os filhos, né? Agora, pai, mãe, avô, tio, tia, tudo parente, parentela. Não é para morar junto, não é verdade? Não é para morar junto, é para cada um cuidar da sua vida. Deus, ele é muito organizado, ele quer que cada um cuide da sua casa. Cada um cuide da sua casa. Não é para a gente estar morando na casa de parente, não é para estar morando, né? Então, Abraão, ele estava lá no capítulo 12, Deus manda ele sair, e Abraão, ele obedece, ele não fica questionando com Deus: Senhor, mas qual o problema de eu estar aqui? Não, ele obedece, e ele sai para um lugar que ele ainda não sabia onde era. Olha que fé, não é verdade? Saiu em obediência à palavra de Deus. Deus foi maldoso? Não, Deus, ele é essencialmente bom e ele quer abençoar, ele quer abençoar as nossas vidas, não é verdade? Mas para isso a gente precisa observar alguns princípios, algumas coisas que Deus, ele ensina na sua palavra. Deus, ele é fiel aos princípios, não é verdade? Ele valoriza os princípios, ele quer que nós também valorizemos os princípios da palavra dele. Então veja bem, Deus, ele quer abençoar a tua vida, mas se as bênçãos de Deus não estão fluindo, alguma coisa tem, não é verdade? E a gente precisa analisar isso. Às vezes a gente pensa: o inimigo está impedindo, mas quem é mais forte? Deus ou o diabo? Quem é mais forte para abençoar a nossa vida ou para amaldiçoar a nossa vida? Deus é infinitamente mais forte, mais poderoso. Ele nos ama, ele quer o melhor para nós. A tua vida é abençoada, a minha vida é abençoada, não porque nós somos certinhos, não porque a gente está fazendo tudo perfeitamente correto. Não é por isso.
Deus abençoa porque Ele é bom, Ele é maravilhoso e Ele quer que a gente viva de maneira na obediência, na presença dEle, sendo abençoado a cada dia. Para isso, Ele tomou todas as providências, enviou Jesus, enviou a sua palavra, os profetas, para ensinar a igreja, para ensinar cada um de nós, para mostrar qual é o caminho que nós devemos andar, para que a gente não fique confundido, não fique perdido, mas que a gente tenha luz, que a gente saiba para onde nós estamos indo, para que a gente saiba qual o Deus que nós estamos servindo. Para isso Ele se revela na sua palavra, para isso Ele enviou Jesus, para mostrar quem Ele verdadeiramente é, um Deus bom que te ama e quer o melhor para a tua vida, amém? Quem crê pode aplaudir, glorificar, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Mas ao longo da caminhada, a gente acaba muitas vezes comprometendo a bênção de Deus. Não porque a gente faça isso de maneira proposital, de propósito. Abraão não estava fazendo isso de propósito, mas por uma questão de desconhecer, não é verdade? Então, Deus ensinou, ele obedeceu. A igreja está ensinando, a palavra de Deus está ensinando. Cabe a nós obedecer. Ou não, não é verdade? Na obediência vem a bênção de Deus. Na desobediência vem maldição para a nossa vida, não é verdade? Então é muito melhor ficar com a bênção. Então esse impedimento, Abraão venceu. Ele saiu da casa dos pais, né? E ele caminhou então para o lugar. Mas nessa caminhada, a Bíblia mostra que no capítulo 12, versículo 10, fala que Abraão, então, ele enfrentou um momento de seca, de tempo que não chovia e havia muita fome na terra. Então Abraão, ele desceu ao Egito, né? O capítulo de número 12, um pouquinho antes de onde a gente leu, o verso 10 fala assim, ó: havia fome naquela terra e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porque a fome era grande na terra. A fome era grande. Abraão precisou descer ao Egito. E a gente vai pensar, mas nós vamos condenar Abraão por causa disso? Ele tinha motivos, não é verdade? Mas descer ao Egito significa, o Egito significa o mundo, significa o pecado, significa as coisas que não agradam a Deus. E a gente fica pensando, mas o que Abraão ia fazer? O Egito tinha fartura de cereais, o rio Nilo lá não deixava com que a terra ficasse improdutiva, mas ela fosse muito fértil. Então Abraão desceu ao Egito. Foi uma coisa boa que ele fez? Não foi. Você vai ver que, de princípio, antes dele até entrar na terra, ele já teve que tomar uma atitude para poder preservar a vida dele. Ele disse para a mulher dele, para Sara: você é uma mulher bonita, formosa, e chegando lá, as pessoas lá, os príncipes, as pessoas vão cobiçar você, vão querer me matar e preservar a tua vida. Então, nós vamos falar que você é minha irmã. Não é verdade? Já teve que mentir para poder sobreviver no Egito. É assim, o crente que desce ao mundo, ele já precisa mentir, ele já precisa entrar nos moldes do mundo, né? A igreja, ela não é para descer ao Egito, não é para descer ao mundo, ela é para viver na presença de Deus. Ah, pastor, mas a situação está muito difícil, se eu for certinho, eu vou morrer de fome. Meu irmão, e a fé em Deus, como que está? Não é verdade? Como que está a nossa confiança em Deus? Nós vamos ceder à tentação das coisas que não agradam a Deus por uma necessidade pessoal? Não, nós vamos confiar naquele que é poderoso para fazer do nada as coisas acontecerem, não é verdade? Porque assim é o nosso Deus. Do nada Ele traz à existência todas as coisas pelo poder da sua palavra. Mas como que nós podemos garantir isso? Que numa hora de fome não se deve descer ao Egito.
pela história de Isaac, que um pouco mais à frente você vai ver o próprio filho de Abraão, né? Quando Abraão até já não estava mais nesse contexto aqui, né? Isaac, ele também passou por uma mesma situação, havia uma grande fome na terra, mas Isaac, ele obedeceu a Deus. Deus falou para ele: não desças ao Egito, fica na terra que eu te mostrarei, né? E Isaac ficou numa terra árida, numa terra seca, não cedeu à tentação de descer ao Egito, mas permaneceu ali, semeou e colheu 100 por 1 e se tornou muito rico naquela terra. Então você veja, se a pessoa usar a fé, ela vence, ela não precisa ceder. Nós estamos vivendo num tempo de muito medo, de muito pânico. A pessoa vai ceder ao pânico, a pessoa vai ficar encolhida, a pessoa vai ficar paralisada com medo, mas muita gente está assim, mas não deve. Por quê? Porque a fé tem que ser forte na nossa vida, não é verdade? A fé tem que ser maior do que o nosso medo, a fé tem que ser mais poderosa do que as informações que estão chegando para nós. Nós precisamos crer num Deus que Ele nos livra, crer num Deus que é poderoso para estar conosco todos os momentos da nossa vida, não é verdade? Você é abençoado por Deus, você é protegido por Deus, e Deus não vai deixar que nada, a Bíblia fala, nem um fio da nossa cabeça de cabelo pode cair sem Deus consentir, nem uma folha cai da árvore se Deus não tiver conhecimento, não é verdade? Ele está no controle de todas as coisas. Parece pelas informações que Deus perdeu o controle, mas Ele não perdeu o controle. Ele está no controle de todas as coisas. Ele é poderoso, Ele quer te abençoar, Ele quer fazer de você uma pessoa mais do que vencedora. Amém? Quem crê pode aplaudir, pode glorificar. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Mas veja o cuidado de Deus com Abraão. Ele mente dizendo que Sara era irmã dele, mas chega lá no Egito, Deus manda pestes, manda enfermidades naquele lugar, com os príncipes ali do faraó, onde a Sara estava então ali refugiada. Então veja que eles descobrem e falam: por que você mentiu para nós, né? E manda eles embora, e não permite que nada aconteça com eles. Olha o cuidado de Deus. Você está cuidado por Deus, você que pertence a Deus. Eu sei que às vezes é difícil para a gente ter essa certeza, mas você está cuidado por Deus. A Bíblia usa uma linguagem muito interessante. Ela fala assim: olha, é como a menina dos olhos de Deus nós somos. É como a menina dos olhos. Nada pode tocar a nossa vida se Deus não permitir. Nada. O diabo não pode nos tocar, porque Deus está cuidando de cada um de nós, não é verdade? Nós precisamos fortalecer a nossa fé nessa verdade, subir em cima dessa verdade, não descer por nada. O diabo vai contar um monte de mentira, ele está contando um monte de mentira, e tem muita gente acreditando nas mentiras do diabo. Mas a palavra de Deus, ela é verdade absoluta, e ela fala que aqueles que são salvos, aqueles que têm a Jesus, são filhos de Deus, e os filhos estão protegidos na casa do Pai, não é verdade? Você não está vivendo como um navio à deriva no mar, né? No mar dessa vida. Você não está vivendo à deriva. Deus tem um plano, Deus tem um projeto para a tua vida, e a tua vida está direcionada na presença de Deus. Abraão, ele desceu ao Egito, não foi uma boa atitude, Deus não se agradou, mas Deus cuidou dele. Olha que coisa, não é verdade? Deus cuidou dele, porque não havia uma malícia no coração dele. Ele não falou: eu vou descer para o Egito porque eu quero confrontar Deus. Não foi isso. Ele queria salvar a sua vida, ele queria encontrar alimento para a sua casa, ele queria encontrar alimento. Quando há malícia no coração, então nós deixamos de contar com o apoio de Deus. Mas quando a gente está
procurando fazer a vontade de Deus, procurando fazer aquilo que a palavra de Deus manda, mesmo dando uns deslizes, Deus, Ele cuida de nós, não é verdade? Ele cuida de nós, porque Ele não nos abandona, não é verdade? Agora, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe da intenção do nosso coração. Tem gente que vem e fala para mim: ô pastor, mas e se a pessoa deixar para aceitar Jesus no último minuto da vida, quiser viver o mundo? E eu pergunto: Deus não conhece o coração da pessoa? Ele não sabe que a pessoa está tentando manipular? A pessoa está tentando controlar Deus? Não vai funcionar, não é verdade? Porque Deus conhece o nosso coração, né? Ah, mas o ladrão da cruz no último minuto foi salvo. É verdade. Não foi batizado, foi salvo. E a pessoa vai usar esse argumento para querer fazer tudo o que acha que deve fazer, passar por cima de tudo aquilo que Deus se agrada, para no último minuto ser salvo. Não vai dar certo, não é verdade? Porque Deus, Ele sabe tudo o que vai acontecer antes de acontecer. Ele não está limitado no tempo cronológico como nós estamos. Deus, Ele está vivendo em todo o tempo, passado, presente e futuro. Para Ele é uma coisa só. Ele não está limitado no local, Ele não está limitado no conhecimento. Ele é o Todo-Poderoso, Ele está em todos os lugares, Ele conhece todas as coisas, conhece o teu coração, conhece a tua intenção. Antes mesmo de você pensar, Ele já sabe o que vai se passar pela tua vida, porque Ele é Deus, amém? Pode aplaudir e glorificar. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então veja bem, Deus quer abençoar Abraão. Ele está com impedimento na casa dele. Deus chama Abraão, ele sai da casa dele. Na caminhada para a bênção, nessa saída, ele desce ao Egito e Deus trata ali para que ele não continue naquela situação, naquele lugar, mas que ele continue a sua caminhada. No capítulo 13 que nós estamos aqui, ele continua a sua caminhada. Olha aí no verso 1, né? Subiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele, a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Fez as suas jornadas no Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali fizera. Ali invocou Abraão o nome do Senhor, e também Ló, que ia com ele, tinha rebanhos, gado e tendas, mas a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, pois os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. Disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, pois irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, irei para a esquerda. Dá uma paradinha aí um pouco no versículo 9 e olha aqui para mim. Tem um ensinamento aqui muito importante para nós. Lembra que eu te falei no começo da palavra que Deus mandou Abraão sair da parentela? E agora nós vemos aqui que tem um parente com ele, não é verdade? O sobrinho dele, Ló, era parente. Mas os historiadores, os estudiosos da Bíblia falam que o pai de Ló tinha morrido, né? Que era irmão de Abraão, e ele então adotou como filho Ló, né? Então por isso que ele levou Ló com ele. Mas não era isso que Deus tinha falado. Percebe? Que deu problema lá na frente? Deu problema. Então, por que deu problema? Porque estava fora daquilo que Deus tinha ensinado, fora daquilo que Deus tinha orientado. Aí chega num momento que Abraão, você veja bem aqui, ele está abençoado. Ele tem muita prata, muito gado, né? Está muito rico. Ló também está abençoado. Mas os dois não conseguem ficar juntos. Não conseguem ficar juntos. Por quê? Porque está quebrando aqui um princípio daquilo que Deus estabeleceu.
Então, às vezes, as coisas até não estão indo mal para você, não está indo mal para algumas pessoas, mas não está sendo abençoado totalmente, não é verdade? Tem impedimento e não tem como continuar junto, tem que separar. E Abraão, então, ele toma uma atitude de uma pessoa de Deus. Ele não encontra atrito, ele não briga com o seu sobrinho, mas ele fala assim: olha, está toda a terra diante de você aí, olha para onde você quer ir, escolhe o lugar. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Olha que homem de Deus, não é verdade? E Ló então olhou as campinas verdejantes e escolheu um lugar bonito. E foi para onde? Sodoma e Gomorra, não é verdade? Foi para nessas cidades aí, que era o caminho que ele escolheu. E Abraão ficou aonde? Num lugar onde era menos atrativo à vista dos olhos. Mas Deus estava abençoando a vida de Abraão, não é verdade? Quando Deus está abençoando a tua vida, meu irmão, pode ser um lugar difícil, pode ser um lugar árido. Se Deus decide abençoar, Ele abençoa, Ele prospera, Ele faz com que a tua semente seja próspera, seja aumentada, seja abundante. E foi isso que Ele fez com Abraão. Ele abençoou Abraão. Mas para Ele abençoar Abraão, todas essas etapas precisaram ser vencidas. Então isso nos leva a perguntar, a fazer uma análise de nós mesmos. Quais as etapas que nós precisamos vencer? O que nós precisamos ir deixando e abandonando pelo caminho para que a bênção de Deus venha? O que está atrapalhando a bênção de Deus na nossa vida? Qual é o Ló que está atrapalhando a nossa bênção? Não é verdade? Porque aqui no verso de número 14, que é o que nós lemos aqui para introduzir a mensagem, diz assim, ó: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, toda esta terra que vês, hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Por que Deus não deu essa terra antes para ele? Mas fala assim, depois que Ló se apartou dele, então Deus resolveu abençoá-lo completamente, dando toda a terra. Olha só, tinha um impedimento ainda na vida de Abraão, como tem impedimento na vida de muita gente que está na igreja. Ah, pastor, mas eu não estou roubando, eu não estou adulterando, eu não estou furtando, eu não estou matando ninguém. Abraão também estava fazendo tudo de maneira correta, não é verdade? Do ponto de vista social, do ponto de vista moral, estava fazendo as coisas como achava que devia ser feito. Mas Ló estava com ele. A partir do momento que Ló se separou dele, Deus falou assim: olha, levanta teus olhos e vês. Toda a terra que você olhar, eu a darei a ti para sempre. Isso aqui, meu irmão, tem um ensinamento precioso para as nossas vidas. Porque Deus não podia simplesmente dar aquela terra para Abraão. Não foi promessa dele? Sai da tua terra, sai da tua parentela, eu vou te abençoar. Era promessa, mas para dar aquela terra, teve todos esses desdobramentos, não é verdade? Para abençoar Abraão completamente, teve todas essas providências. E aí quando o Ló separa dele, então Deus fala: levanta teus olhos e olha para toda a terra. Olha para toda a terra, aonde alcançar teus olhos, eu te darei esta terra, não é verdade? Deus não podia dar toda a terra sem ele olhar? Podia ou não podia? Claro que podia. Mas não tem um ensinamento importante aqui? O que nós estamos olhando? O que nós estamos vendo? E eu acredito aqui que não é no sentido humano, mas no sentido espiritual. Os nossos olhos espirituais estão vendo o quê? Onde estão alcançando? A nossa visão espiritual está alcançando aonde? Aonde a tua visão está alcançando é aonde Deus está abençoando a tua vida. Sabia disso?
Ele manda Abraão levantar os olhos e olhar. E um detalhe importante, no verso número 17, olha aí: levanta-te, percorre a terra no seu comprimento e na sua largura, pois eu a darei a ti. Então ele manda olhar toda a extensão da terra, ele manda levantar, andar na sua largura, no seu comprimento, ou seja, ter um domínio de toda aquela área para que Deus possa dar para ele. Exatamente isso que Deus faz com a gente hoje. Deus quer nos dar aquilo que nós temos, o domínio, aquilo que nós estamos olhando, aquilo que nós estamos conseguindo abranger, percorrer, olhar, dominar, receber. É isso que Deus está pronto para nos dar. Deus quer nos dar saúde? Quer nos dar saúde. Mas se a nossa visão está na enfermidade, o que nós vamos receber? Enfermidade. Nós estamos olhando para a enfermidade, nós estamos crendo na enfermidade. Tem gente que você pergunta: como que você está? Ah, estou muito mal. Ah, pastor, estou acabado, estou cheio de enfermidade. Está vendo o quê? Saúde ou está vendo enfermidade? Está vendo a enfermidade, não é verdade? Deus falou para Abraão: levanta e olha, levanta e percorre toda essa extensão, porque é exatamente isso que eu darei para ti. Na verdade, Deus quer dar para nós aquilo que nós conseguimos enxergar pelos olhos da fé. Não é verdade? Como estão os teus olhos da fé? Você está enxergando vitória ou você está enxergando derrota? Você está enxergando saúde ou está enxergando enfermidade? Você está enxergando coragem ou você está enxergando medo? Você está enxergando fé ou está enxergando incredulidade? O que nós estamos enxergando? O que nós estamos vendo, né, na nossa caminhada? Ah, pastor, não estou contente com o resultado da minha vida. Mas dá uma analisada os pensamentos que estão na tua cabeça. O que você está vendo? O que você está olhando? Você está tendo uma visão espiritual? Você está olhando para aquilo que Deus olha, para aquilo que Deus enxerga? Ou você está olhando com os olhos humanos apenas, naturais? Ou você está vendo enfermidades, está vendo vírus, está vendo pandemia, está vendo notícia ruim? O que você está vendo? Você está olhando para a televisão, para a internet, ou está olhando para a palavra de Deus? Não é verdade? Você está olhando pelo que a ciência está falando, ou está olhando para o que o Senhor está nos ensinando na sua palavra? Nós vamos receber aquilo que nós estamos vendo pelos olhos da fé. Ah, pastor, não estou recebendo muita coisa. Você está olhando muita coisa espiritual ou está olhando muita coisa material? Você está crendo mais em coisa natural ou está crendo mais no sobrenatural de Deus? Você só recebe aquilo que você crê. Você só recebe aquilo que a tua fé alcança. Não é aquilo que você quer apenas. Querer é uma coisa e ter fé é outra, não é verdade? Todo mundo quer saúde, mas nem todo mundo vive com saúde, porque a fé não está alcançando, não é verdade? A Bíblia fala que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores Ele levou. Mas a gente crê nisso 100%? A gente consegue crer nisso? Ou o nosso olhar está no resultado que o nosso corpo apresenta? Nós temos que olhar para o Senhor, o autor e o consumador da nossa fé. Ele é poderoso para nos dar saúde, Ele é poderoso para nos dar vitória, Ele é poderoso para nos dar conquistas sobrenaturais, como Ele deu para Abraão. Temos que remover os obstáculos, remover os impedimentos. A incredulidade é um grande impedimento, não é verdade? É um grande impedimento. A fé nos liga no sobrenatural de Deus e traz para nós aquilo que Deus quer para nós, as bênçãos do Senhor. Amém? Pode aplaudir, glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E para finalizar o versículo 18, então mudou Abraão as suas tendas, olha aí, ele mudou de lugar, né? E foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, onde
edificou ali um altar. O lugar de Abraão não era longe das bênçãos de Deus, mas era habitar no lugar das bênçãos de Deus. Ele foi habitar ali. Aonde que nós estamos habitando? Onde nós estamos morando? Nós estamos morando ao lado das bênçãos de Deus, das promessas de Deus, ou nós estamos morando longe, a milhões de anos-luz nós estamos das bênçãos de Deus? Abraão foi morar ali e ele edificou um altar para adorar a Deus, não é verdade? Ele edificou um altar para adorar a Deus. É assim que nós temos que fazer, habitar no local das promessas de Deus. Deus tem muitas promessas, Deus tem grandes bênçãos para nós. Nós não podemos ficar longe, nós temos que nos mudar, não é verdade? A gente tem que mudar, não estou falando no sentido geográfico, estou falando no sentido espiritual. Existe um lugar de bênção que nós precisamos habitar lá. Esse lugar existe, mas às vezes a gente está aquém dele. Nós temos que morar lá, nós temos que entrar nesse nível das bênçãos de Deus, não é verdade? Tem um lugar que Deus quer que a gente ocupe. Eu preguei ontem à noite aqui no grupo de jovens. Deus tem um lugar para você, lugar abençoado. Judas tinha um lugar próprio dele, que foi se enforcar, porque era traidor. O lugar do traidor é o suicídio, mas o lugar de quem é de Deus é o lugar da vida, é o lugar da bênção, é o lugar da alegria, é o lugar da saúde, é o lugar da prosperidade, é o lugar que Deus preparou para cada um de nós. Não é o lugar da tristeza, não é o lugar da derrota, mas é o lugar de adorar a Deus, do lado das bênçãos de Deus, não é verdade? Abraão foi morar lá. Abraão não ficou longe, não. Ele ficou próximo e edificou ali um altar. Ali ele adorou a Deus e ali ele foi grandemente abençoado por Deus. Ocupe este lugar. É um lugar, sabia? É um lugar que você precisa ocupar. É um lugar de bênção. Esse lugar existe. Muita gente está na igreja e não está morando nesse lugar, não está vivendo nesse lugar. Está longe disso. Está longe disso. Mas esse lugar existe, é um lugar de bênção. É um lugar que Deus preparou para você. Um lugar para você ser abençoado. Se Abraão permanecesse na parentela dele, não estava abençoado, mas ele saiu de lá. Sai deste lugar que atrapalha a tua bênção. Sai deste lugar que impede o fluir de Deus na tua vida, o agir de Deus na tua vida. E ocupe este lugar onde as bênçãos do Senhor estão fluindo copiosamente, porque o nosso Deus não é Deus de mixaria, mas é o Deus abundante. Amém? Pode aplaudir, glorificar, exaltar. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Vamos nos colocar em pé, e aí onde você está mesmo, quero estar orando pela tua vida. Fecha os teus olhos, e assim na presença de Deus, peça para o Senhor estar revelando na tua vida, que essa palavra, ela possa encontrar um lugar especial no teu coração, um lugar onde resulte em grandes bênçãos, em esclarecimento, em uma visão espiritual, diferente da visão natural. Os nossos olhos são limitados, eles alcançam até um certo ponto, mas os nossos olhos espirituais, eles são mais abrangentes, eles enxergam mais longe, eles enxergam as bênçãos de Deus, eles enxergam o sobrenatural de Deus. Ocupe este lugar que Deus quer que você ocupe. Abraão não ficou num lugar onde as bênçãos de Deus estavam comprometidas, impedidas, obstruídas, mas ele saiu daquele lugar e ele foi habitar no local onde as bênçãos de Deus fluíram para a vida dele. Deus tem promessas para você, Deus tem grandes bênçãos para você,
Não fique neste lugar onde as bênçãos de Deus estão impedidas, mas saia deste lugar e ocupe um lugar de honra, um lugar que Deus preparou para você, no nome de Jesus. Que o Senhor possa te fortalecer agora, que o Senhor possa fluir na tua vida as bênçãos que você tanto deseja, que a tua casa seja grandemente abençoada pelo poder de Deus, que na tua casa reine a saúde, reine a alegria, reine o bom entendimento, que o casamento seja a cada dia renovada as alianças, o brilho das alianças, no nome de Jesus. Que haja prosperidade na tua casa a cada dia mais, assim como houve com Abraão. Que você tenha a determinação de tomar as atitudes que Deus está mandando você tomar, que Deus está orientando você a tomar. No nome de Jesus, derrama, Senhor das bênçãos, abençoa esta casa, meu Pai, protege estas vidas, livra de todo o mal e de todo o perigo e derrama copiosamente as tuas bênçãos sobre estas vidas e sobre estas casas, pois é o que eu te peço e te agradeço no nome poderoso de Jesus Cristo, e todos que creem digam comigo amém. Pode aplaudir, glorificar, exaltar. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Erga as tuas mãos para o alto, receba a bênção. Poderoso Deus e amado Pai, despede o teu povo em paz para os seus lares, debaixo das tuas potentes mãos, ó Pai. Livra todo o teu povo das astutas ciladas do diabo, que toda seta maligna, ó Deus, não atinja o teu povo, mas possa cair por terra em nome de Jesus todos os inimigos. Livra esta casa, ó Deus, de toda peste, de todo vírus, de toda bactéria, ó Deus, de todo mal. Livra cada um dos teus filhos. Dá uma semana, ó Deus, vitoriosa. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus o Pai e as doces e meigas consolações do teu Espírito esteja com toda a tua igreja, e todos aqueles que creem digam comigo amém. Pode aplaudir, glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Dá um abraço no teu irmão, diga para ele: foi muito bom adorar a Deus contigo aqui. Vão em paz. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus.